Olá, queridos da Esperança, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo domine e reine nossas vidas e nossos corações. Amém. Para a mensagem de hoje à noite, no domingo 8 de dezembro de 2024, nós vamos refletir sobre o texto bíblico que se encontra em Lucas capítulo 1, versículos 67 até o 79. Lucas capítulo 1, versículos 67 a 79. Eu vou pedir que você pause o vídeo agora e que a igreja toda leia este texto. Toda a igreja leia este texto para nós refletirmos sobre as verdades dele. Muito bem, pode pausar o vídeo. Voltando agora à nossa conversa, nós estamos aqui diante do cântico profético de Zacarias. O cântico profético de Zacarias, onde ele ministra logo após o nascimento de João Batista, o seu filho. Lembra que outro dia eu preguei sobre a visita do anjo Gabriel ao sacerdote, sumo sacerdote Zacarias, por ocasião dele entrar no santo lugar para oferecer incenso? Muito bem, este é o momento. Naquela ocasião, ele ficou mudo por causa da sua incredulidade diante daquilo que o anjo Gabriel veio anunciar. E ele, nesse período todo, sem poder falar nada, chega um momento em que João Batista nasce e é necessário colocar o nome no garoto. É necessário colocar o nome naquele menino. E o anjo Gabriel disse que ele se chamaria João. E disse mais ainda, disse a respeito da missão dele. Muito bem, neste momento de colocar o nome João Batista, é que o Senhor concede graça a Zacarias de abrir os seus lábios e de exaltar ao Senhor, com este cântico belíssimo, que começa exatamente com uma palavra chamada Bendito seja o Senhor Deus de Israel, fazendo uma alusão ao Salmo 118, que fala bendito que vem em nome do Senhor, fazendo uma alusão também ao finalzinho do Salmo 106, versículo 48, que fala que todo mundo, ao bem dizer ao Senhor, diga amém. Toda a congregação, diga amém, amém. E assim, então, Zacarias foi iluminado e tocado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Diz o texto aqui que Zacarias, pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou. E para nós melhor entendermos este cântico, que se chama Benedictus, do latim Benedictus, que significa bendito, é um cântico de exaltação ao Senhor. Para melhor entendermos este texto, nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte trata-se da exaltação de Deus pela redenção do seu povo. Exaltação de Deus pela redenção do seu povo. E Zacarias exalta a Deus com louvor em seus lábios. Versículo 68 e versículo 69. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. O louvor está em seus lábios, a adoração, porque o verdadeiro Filho de Deus, que clama por redenção, que clama por salvação, quando ele é atendido, quando ele é visitado pelo Espírito Santo, não há outra coisa senão louvar e adorar com toda a expressão do seu ser, com toda a intensidade, com todo o seu coração, de todo o seu espírito quebrantado na presença de Deus. E Zacarias nos mostra exatamente isso, louvando a Deus como expressão de exaltação pela redenção que o povo de Deus estava experimentando naquele momento. Uma segunda forma que ele exalta ao Senhor é o cumprimento da promessa de Deus, é apontando o cumprimento da promessa de Deus. Nós vemos isso no versículo 70, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Quando Zacarias recebeu a visita do anjo Gabriel, o anjo disse, suas orações foram ouvidas. Mas ele não estava se referindo apenas às suas orações, as orações dele e de Isabel. Lembra? Eles eram íntegros, eles eram irrepreensíveis na lei, nos mandamentos do Senhor, nos preceitos do Senhor. Nós vimos isso no capítulo 1, um pouco mais atrás. Nós percebemos que eles eram plenamente satisfeitos na presença do Senhor. Mas quando ele entra, uma vez só na vida, no seu turno de sacerdote, que ele é sorteado para entrar no lugar santo e oferecer o incenso diante do Senhor, e o incenso que são as orações dos santos, ele recebe a visita do anjo Gabriel e fala, suas orações foram ouvidas. Mas tanto o cântico dele, quanto até mesmo o desdobramento de tudo aquilo que aconteceu com a visita do anjo Gabriel, nos leva a crer que eles não oravam apenas por um filho. Não, eles oravam pela redenção de Israel. Eles oravam baseados no cumprimento da promessa. Deus é fiel para cumprir a sua promessa, e ele exalta a Deus, apontando que este momento é o momento de cumprimento da promessa de Deus. Terceiro elemento dessa exaltação de Zacarias no seu cântico Benedictus é que ele aponta o objetivo da redenção. Está lá nos versículos 74 e 75, que ele
No 73 ele fala do juramento que fez a nosso pai Abraão, ou seja, ele relembra a promessa, ele sabe que esse evento é um cumprimento da promessa fiel do nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, e ele fala, dessa promessa que o Senhor fez a Abraão, agora o Senhor concede-nos que para nós adorarmos o Senhor livres das mãos dos inimigos, sem temor, em santidade e justiça diante do nosso Deus todos os nossos dias. Ele aponta o objetivo do seu louvor, do seu cântico de adoração, do seu cântico profético, cheio do Espírito Santo, do seu benedictus. Bendito é o Senhor por tão grande salvação, tão grande e poderosa salvação. Ele faz isso com louvor em seus lábios, ele faz isso apontando o cumprimento de promessas, ele faz isso apontando o objetivo do seu louvor, que é a redenção do seu povo. É o perdão dos seus pecados, é a salvação para conhecer a Deus, andar com Deus, adorar a Deus em espírito e verdade e caminhar com Deus em santidade e justiça todos os dias de nossas vidas. A segunda parte, essa é a primeira parte, a exaltação do nosso Deus pela redenção. A segunda parte do cântico de Zacarias, do Benedictus, o cântico de Zacarias, é a parte que ele faz uma declaração de propósito missionário de João Batista. Olha só, começa lá no versículo 76. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. E você, João Batista, ele está com seu filho em seus braços, certamente. Ali era o 8º dia, que na cultura judaica o pai tinha que colocar o nome no seu filho, ele como sinal de aceitação. Então aquilo que já por 9 meses se estendeu como um mistério, o homem entrou no lugar santo para oferecer o incenso, saiu de lá mudo e ninguém mais sabia o que tinha acontecido, só ele e Isabel. Obviamente que as pessoas começaram a perceber, porque Isabel deu testemunho, glorificou a Deus, exaltou a Deus, e neste momento ele poderia apontar simplesmente o seguinte: olha, Deus me honrou, Deus ouviu minhas orações, Deus me abençoou com um filho, mas não é isso que ele faz. Ele mostra que esse menino, ele na verdade é um instrumento nas mãos do Eterno para o cumprimento de um propósito redentivo para o seu povo. E ele faz isso. Você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Você não veio por acaso. Você veio com um propósito definido. Você veio com uma missão estabelecida. Você é aquele que proclama o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele prepara o caminho de Deus. É o cumprimento de uma profecia, de Malaquias capítulo 3, versículo 1. Depois você dá uma olhada lá, capítulo 3, versículo 1 do livro Profeta Malaquias. Lá diz que o Senhor enviaria o seu santo para preparar o caminho do Senhor. E João Batista é esse que prepara. Lembra? De vez em quando nós percebemos nas ruas, né, que nós transitamos, aqueles batedores. São aquelas motos de polícia que antecede uma autoridade, já vai fechando cruzamentos, vai fechando acessos a certas vias para indicar que alguém mais importante está vindo atrás. São os batedores. João Batista é o batedor de Jesus Cristo. É aquele que prepara o caminho do Senhor. É aquele que indica, olha, alguém mais importante que eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias está vindo. E ele vai batizar vocês com o Espírito e com fogo. Eu batizo com água, mas ele virá batizar com Espírito e com fogo. Olha que coisa interessante. Esse é o propósito de todos nós, na verdade. Mas neste momento, Zacarias, em vez de olhar para dentro de si, seu coração, que certamente estava alegre pelo nascimento de um filho tão querido, ele mostra para todos que estavam ali presentes ali com seu cântico Benedictus, que aquele menino veio com um propósito. Não foi um propósito para pegar e ocupar um espaço numa família que orava por um filho, mas um propósito para glorificar a Deus e apontar o caminho para Jesus Cristo. Depois ele mostra que a sua declaração de propósito missionário de João Batista também envolvia o anúncio da misericórdia de Deus para a remissão dos pecados. A gente observa aqui que ele diz: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. 77 agora, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos pecados. O pecado é um senhor cruel, cujo salário que paga para os seus escravos é a própria morte. E nós vivemos na opressão desse pecado sem Jesus Cristo. Então você imagina aquele povo debaixo da chibata da escravidão do pecado, sabendo que o pecado muitas vezes usava o próprio inimigo visível. Embora a luta não seja contra carne ou sangue, mas muitas vezes ela é manifesta por carne e sangue. Naquele momento era o Império Romano, que todo judeu tinha o Império Romano como seu inimigo, como instrumento desse pecado que escravizava o seu povo. Então eles clamavam por redenção. Agora os pecados de vocês, os pecados que vocês cometeram andando fora dos caminhos do Senhor serão perdoados. A misericórdia está chegando. Jesus está chegando para perdoar os nossos pecados.
propósito missionário de João Batista estava sendo declarado nesse cântico de exaltação, de rendição, esse cântico profético de Zacarias. Depois ele reconhece o sol da justiça. Diz o texto aqui que ele dá graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual visitará o sol nascente das alturas, para iluminar aqueles que estão em trevas e na sombra da morte e dirigir os pés para o caminho da paz. Que alegria, que satisfação é nós profetizarmos e, ao mesmo tempo que profetizarmos, reconhecermos que o Senhor Jesus é aquele que nos direciona no caminho da paz, é aquele que perdoa os nossos pecados, é aquele que ilumina nossas vidas, é o sol da justiça sobre nós. Portanto, queridos, esta é a explicação deste texto, nesses pequenos versículos aqui, do 67 até o 79. Nós ouvimos o cântico Benedictus de Zacarias e percebemos que ele exalta a Deus e que ele declara o propósito missionário de João Batista. E eu quero tirar dessa história 3 especiais lições para nossas vidas e para o nosso coração. A primeira lição que eu destaco deste trecho bíblico para a nossa reflexão é sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel no cumprimento das suas palavras. Deus é fiel em todas as suas promessas. Depois você anota aí, e depois você visita lá o texto bíblico de Josué, capítulo 21, versículo 45. E você vai ver que lá está escrito que Deus, de todas as boas palavras e promessas que ele entregou para Israel, nenhuma deixou de ser cumprida. Ele é fiel para cumprir suas promessas. E tanto a promessa de redenção, que ele já cumpriu em Cristo Jesus, como promessas que são aquelas palavras benditas do Senhor, escritas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que alcançam o nosso coração, que aquecem o nosso coração e que tomamos como palavra de Deus para nossas vidas, nos agarramos a elas, porque são promessas de Deus e ele é fiel. Para nós, no tempo cronológico, parece estar demorando, parece estar distante, mas a verdade é que o Senhor vai convergir nos cenários históricos, como convergiu todo aquele tempo, para que Jesus Cristo viesse e salvasse a humanidade. Diz o texto do apóstolo Paulo que foi na plenitude dos tempos, ou seja, na convergência de todos os cenários, de todas as circunstâncias, de todas as coisas necessárias para que a obra do Senhor Jesus Cristo fosse melhor manifesta naquela ocasião. Assim também são as promessas do Senhor. Elas serão cumpridas em nossas vidas, mediante a nossa perseverança, mediante a nossa fidelidade, mediante a nossa santidade, mediante a nossa confiança no Senhor, e no tempo certo ela chegará para nós glorificarmos a Deus. Essa é a primeira lição. Fidelidade do nosso Deus quanto ao cumprimento de suas promessas. A segunda lição que eu quero extrair é uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Você já parou para pensar quantas vezes nós clamamos a Deus por manifestação? Eu queria tanto que Deus falasse comigo. Eu queria tanto que Deus atendesse a minha oração. Eu queria tanto que Deus abrisse os céus e manifestasse um milagre em minha vida. Eu queria tanto que Deus abrisse o mar e me fizesse passar em terra seca para a terra prometida. Eu queria tanto que Deus se manifestasse. Mas eu quero te dizer uma coisa. Todas as grandes manifestações do Senhor na palavra de Deus foi para um propósito. Foi para um propósito. Andar com Ele, honrar a Deus, glorificar a Deus e cumprir o propósito missionário de proclamar o nosso Deus. Ele chamou Abraão e falou: eu vou fazer você uma bênção e de você eu vou abençoar as nações da terra, as famílias da terra. Ele falou com Jacó: Jacó, você está fugindo, mas eu estou fazendo de você uma grande nação. Seja fiel na minha presença. Ele se manifestou para Moisés: Moisés, você está perdido nesse campo aqui de Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Moisés, não foi para isso que eu te chamei. Então Deus se manifestou naquela sarça ardente para mostrar um propósito na vida de Moisés. Deus se manifestou na vida de Davi, tirando ele lá do pasto, lá do meio das ovelhas dos seus pais, quando o pai tinha elencado os seus outros filhos, todos bonitos, alinhados, ajeitados na frente do profeta Samuel. Mas Deus falou: eu vejo o coração. E foi e se manifestou de uma maneira especial para Davi. Mas para quê? Para tirar ele do pasto e colocá-lo sobre o trono de Israel. Assim somos nós. Nós seremos visitados, Deus falará conosco, Deus manifestará as bênçãos dele em nossas vidas. Para quê? Para cumprirmos o propósito de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz em seu Filho amado, Jesus Cristo. Ah, queridos, não dá para experimentar as bênçãos de Deus e ficar só com a gente. Não dá para experimentarmos as bênçãos de Deus e querermos que Deus seja um mordomo a nos atender. Nós precisamos viver com propósito de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, de proclamar as suas virtudes. Toda manifestação de Deus revelada nas Escrituras mostra que ele revelou-se aos seus filhos, aos seus servos, para o propósito de proclamar as suas virtudes, para elencar
a graça de Deus na vida das pessoas que tanto necessitam. E nós somos assim. Uma vida com propósito é uma vida que glorifica a Deus, que proclama as suas virtudes, que prega a palavra, que vive intensamente em favor do Evangelho. O Evangelho na sua vida, buscando santidade e justiça, e o Evangelho na vida dos outros, buscando redenção e perdão dos seus pecados. Em terceiro e último lugar, a lição que eu aprendo deste texto que nós vimos aqui é a gratidão pela salvação. É interessante porque o texto aqui na minha Bíblia fala que é um cântico profético. Versículo 66. Zacarias, pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou. Então é um cântico profético. E neste cântico profético ele manifesta gratidão pela salvação. Ele manifesta um coração quebrantado. Ele manifesta um coração fervoroso diante do Senhor. Um coração que reconhece os atos bondosos de Deus, a sua misericórdia. Certamente Zacarias, assim como todo judeu naquela época, chorava, lamentava por estar demorando a redenção de Israel. Certamente ele clamava, às vezes com lágrimas, para que o Senhor atendesse às suas orações. Mas neste momento aqui, ele passa um bálsamo no seu coração com um unguento da gratidão. A gratidão, ela nos livra da raiz de amargura. E você lembra que eu falei para você outro dia sobre o dia de ações de graças? A amargura na Bíblia, ela vem da mesma raiz de veneno. Então, raiz de amargura no nosso coração é aquilo que envenena a nossa alma, que azeda as nossas relações, o nosso ser, que embaça o nosso olhar, deixa da gente, nos coloca como cegos em um mundo onde Deus tem tanta bênção para nos entregar. E a gratidão, ela faz com que esse veneno seja extirpado do nosso coração, da nossa vida, da nossa prática, do nosso olhar, do nosso falar, da nossa ranzinzez, né? Deixarmos de sermos ranzinzas, de sermos murmuradores, maledicentes por causa de amargura no coração. E com isso nós fazemos por meio da gratidão pela salvação em Cristo Jesus. O Senhor é fiel, o Senhor nos chama para um propósito definido e o Senhor se alegra com a gratidão no nosso coração. Que Benedictus, o cântico profético de Zacarias, possa trazer essas lições para nossas vidas, pelo Espírito Santo nos capacitando a vivermos confiantes na fidelidade do Senhor, certos e convictos de que fomos chamados para o propósito de proclamar as virtudes deste nosso grande Deus, e gratos pela salvação e pelo perdão dos nossos pecados. Louvado e engrandecido seja o Senhor por tão grande salvação, como foi naquele tempo com João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor. Assim também é conosco no dia de hoje, pela graça e para a glória do nosso Deus. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, bendito e engrandecido seja o teu nome pela tua palavra viva e eficaz. Que ela entre e corte o nosso íntimo, Pai Celestial, fazendo divisão de juntas e medulas dos desígnios dos nossos corações, para separar aquilo que não te agrada e lançar nas profundezas do esquecimento. E exaltar aquilo, Pai Celestial, que honra o teu nome, que glorifica o Senhor, que nos eleva em louvor e adoração, que nos faz quebrantados de espírito e de coração, ó Deus, confiantes nas tuas promessas e na provisão do Senhor para nossas vidas, e que façamos isso, ó Deus, de maneira capacitada pelo Espírito Santo, a agradecer em todo o tempo e proclamar as virtudes do nosso Salvador Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, que a comunhão, as consolações, as virtudes do Espírito Santo, os dons do Espírito, repousem sobre todos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe vocês, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Próximo domingo estaremos juntos. Um abraço.